Conversar com o André Silva agora, na continuidade aqui desse trabalho sobre resgate histórico da narração de futebol no rádio em Porto Alegre. E primeiro, André, queria saber de ti, o que tu pode contar a respeito da tua trajetória pessoal, tua trajetória profissional, quando é que tu começou, por onde tu passou, né, que atividades tu exerceu até tu chegar nesse momento agora que tu tá, vamos dizer, tendo uma continuidade na narração, começando de forma efetiva a narrar, né, na Gaúcha, enfim, até teu espaço aqui. Bom, comecei trabalhando faz tempinho já, em 93 na Bandeirantes, como qualquer um, né, estudante de jornalismo, entrei fazendo estágio, permaneci lá por 1 ano e meio, saí de lá e vim trabalhar na RBS já em 96, quando abriu a Rádio CBN, abriu aqui em Porto Alegre, permaneci até 99, até maio de 99, quando saí e fui para a Rádio Pampa, que hoje seria a Rádio Grenal, mas que na época era a Rádio Pampa, que passou a ter um projeto de futebol. Fiquei ali até 2002, fevereiro de 2002, quando recebi um convite para trabalhar na Guaíba. Trabalhei na Rádio Guaíba até dezembro de 2004 e aí em janeiro de 2005 voltei aqui para a Rádio Gaúcha e nesses últimos 11 anos estou por aqui. Fui produtor do jornalismo geral, do jornalismo esportivo, paralelamente, e isso é normal na vida de qualquer um que está na produção, participava de alguns programas, fazia algumas reportagens, alguns pequenos boletins, enfim, até efetivamente tempo mais tarde virar repórter e depois, por algumas circunstâncias aí acabei também virando narrador nessas outras emissoras, mas mais especificamente aqui na Gaúcha. Pois é, então quer dizer que tu já teves oportunidades outras para narrar futebol, enfim, mas eram oportunidades que eram, vamos dizer assim, poucas, né, que tu pode exercer essa questão da narração. É um meio que te interessa, é realmente para esse meio que tu quer partir para a narração, ou tu de repente pensas em continuar com a questão da reportagem, ou depende também da questão da empresa, aquilo que eles estão te colocando, né, como atividade futura? Não, eu, num primeiro momento, digamos assim, nunca fui projeto. Mas aos poucos começou a ganhar forma, começou a ganhar ideia e nesse período todo sempre que chamado, eu narrei futsal na CBN, vôlei quando tinha, e depois tanto na Pampa quanto na Guaíba, quando tinha a necessidade de colocar alguém mais, por ter a facilidade, por conseguir fazer, eu acabei fazendo. E aqui, quando eu entrei, era também a mesma coisa, assim, cobrir quando faltar alguém, algo não muito específico. Mas de um tempo para cá, e aí entrou também, não vou dizer com imposição, porque não foi imposto, mas numa conversa com a empresa, enfim, uma espécie de um projeto para trabalhar, para que eu, num tempo que não está determinado ainda, eu venha me tornar, quem sabe, um dos narradores da rádio. Então, por isso, aos poucos, eu passei a narrar mais, né, tendo essa efetividade, porque está dentro de um trabalho, de um projeto que está feito. E tu te baseia em alguma escola narrativa? Tem algum narrador, né, mais antigo que faça com que tu te espelhe para narrar, ou algum narrador atual? Quais são tuas influências para narração, André? Cara, assim, espelho eu acho que ninguém. Tento fazer, estou tentando criar a minha forma de fazer. Agora, eu sempre admirei muito o Ranzolin, né? Eu cresci ouvindo o Ranzolin tanto na Rádio Guaíba quanto depois quando ele veio trabalhar na Gaúcha em 84. Ouvi muito o Mário Lima na época da Bandeirantes, nos anos 90, quando a Bandeirantes abriu, gostava muito do Mário Lima naquela época. Na televisão eu gostava muito do Luciano do Vale, sempre fui fã do Luciano do Vale. Para mim não só como narrador, mas como jornalista esportivo, é um espelho assim por dar atenção a tudo que é modalidade. O Pedro, eu trabalho com o Pedro e não só por trabalhar com ele, eu admiro o Pedro pelo estilo, pelo profissional, pela condução de jornada que o Pedro tem, porque o cara ser um narrador não é só o cara narrar a bola rolando, não são só 90 minutos. O cara tem que ter a noção jornalística do que está acontecendo no estádio, no entorno do estádio, até fora dele. Então acho que isso é importante, acho que nisso o Pedro é insuperável, acho que nisso aí, isso é uma coisa que eu tento buscar dele. Eu sempre converso com ele assim que é possível. Agora, sempre tive exemplos de ouvir muito, né? E acho que alguma coisa eu aprendi ouvindo, e aí tento fazer uma mescla, enfim, ver o que vai dar, ver no que eu vou me transformar, quem sabe. Rádios do exterior,
né? A gente cita muito a questão das rádios do Prata, Argentina, Uruguai, enfim, e rádios da Europa também, rádios da Espanha, enfim, alguma influência de fora do Brasil também na tua narração? Não, muito raramente ouvi alguma coisa assim, mais de TV, aí de fora do Brasil, mais de TV, mas não nada específico. O Prata realmente são, os países do Prata são os que onde tem algo mais semelhante ao que a gente faz, né, o que a gente pratica, mas nunca fui assim de ficar ouvindo rádios argentinas ou rádios uruguaias especificamente. Que habilidades e competências, na tua opinião, André, tem que ter um narrador na questão da voz, né? Até tu citaste agora comando de jornada, né? Citando o Pedro Ernesto, enfim, você está tentando trazer isso para tua narração também. Que competências, além disso, na tua opinião, precisa ter um narrador para ter uma narração que tu considera uma narração correta, uma boa narração? Eu acho que, digamos assim, algo que seja uma narração limpa, né? Ter o bordão, ter a brincadeira, mas tudo dentro de um limite, não ultrapassar isso, né? Deixa eu só citar uma pessoa mais que eu gostava muito quando narrava em TV e em rádio também, Milton Jung. E tive a oportunidade de trabalhar com o seu Milton na Guaíba e é um cara que eu sempre admirei também pela postura e como narrador. Eu gostava muito dele narrando em TV, narrava muito em TV lá nos anos 80. Bom, voltando sobre isso, eu acho que o cara, tu pode brincar, tu pode criar bordões, mas acho que tudo tem que ter digamos, um determinado limite, né, para não ultrapassar, não ficar jocoso demais. E essa questão que eu falei anteriormente do comando da jornada, saber exatamente o que está acontecendo, ter a hora específica de chamar o repórter, de ler o comercial, que são coisas que diferenciam, que são coisas importantes, né, porque o cara que está pagando, ele está pagando e quer ouvir. E não adianta eu atirar o nome dele assim, um abraço pro fulano de tal. Aí, aliás, eu sou outra coisa que o abraço, eu não tenho que dar um abraço pro meu amigo na jornada, né? Porque o patrocinador, eu tenho que citar porque é uma transmissão de futebol, é uma coisa comercial também, né? Na TV a gente não vê ninguém vê em transmissão de TV o cara dar um abraço pro amigo dele, por mais amigo que seja. Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter também, né? É ser extremamente jornalista, né? É uma questão jornalística. Tu tá numa transmissão de futebol, tu tem o teu público específico e tudo, mas acima de tudo tem que ser jornalisticamente o mais perto, digamos assim, de algo que nem fosse esporte. Tu está transmitindo o esporte, tem que ter emoção do esporte, mas tu tem que te ater aos fatos que estão acontecendo por ali. Não tem exagero também, que não vai resolver muita coisa. Pois é, já fazendo o gancho, né, do que tu acabou de falar, eu ia te perguntar a respeito das influências da tua profissão de repórter, da tua profissão de jornalista, na tua narração agora, de hoje. Eu acho que isso ajuda. Eu acho que ajuda porque tem a vivência do repórter. O Pedro é um exemplo, o Pedro foi repórter por muito tempo. Tu ter a vivência do repórter, de tu saber a dificuldade que o repórter tem, vez por outra, para conseguir uma entrevista na hora do campo, saber a hora que tu vai chamar o repórter, porque daqui a pouco aquele não é o momento correto. Tu sabe que às vezes o repórter acaba estendendo um pouquinho mais, e isso é normal, então eu acho isso bem legal, tu ter aquela visão de quem está lá embaixo, de tu saber mais ou menos o que está acontecendo, até porque lá de cima, que a visão é privilegiada, tu sente isso, observando lá de cima, ali naquele lugar faz tal coisa, eu fiz tal coisa, então tu sabe se aquele é o momento ou não, né, até de tu estar acionando o próprio repórter. E tu pode considerar numa categoria diferente da questão de narração, por exemplo, pode ser um narrador-repórter, repórter-narrador, enfim, é uma categoria hoje em dia? Eu não vou dizer que mas eu acho que vai passar a ser. Eu acho que é algo que vai acabar passando a ser. E aí está dentro daquilo que eu te falei de questão de projeto e tudo mais. Eu acho que é uma coisa que vai acabar acontecendo sim, de ter isso, né? Porque antigamente o narrador de TV até é diferente, mas especialmente no rádio. O que era o narrador do rádio? Com raras exceções. É o cara que narrava o futebol, ia para casa e não fazia mais nada. E até pela questão da modernidade, de outras coisas que acontecem, já não é mais assim, né? Ou ao menos tende a não ser mais assim. Então eu acho que ainda não é uma categoria, mas acho que vai se transformar. Eu acho que isso vai acabar sendo uma tendência de o cara ter mais de uma atividade. Sabe, o produtor que às vezes faz reportagem, vai ter claro que nem todo repórter vai narrar.
né? E nem todo narrador vai fazer reportagem, ao menos não é, mas aos poucos isso vai se transformar. O cara que tiver habilidade para fazer as duas coisas, eu acho que ele vai acabar levando, digamos, não sei se é vantagem, mas ele vai acabar tendo, digamos assim, mais oportunidade para se colocar. Na tua opinião, a narração é uma questão, então, de habilidade, de trabalho de técnica, ou tem dom também, enfim? Eu acho que tem um pouquinho também, eu não sei te dizer, tipo assim, eu sempre gostei, brincava, como qualquer menino, jogava bola, brincava, narrava com os amigos, futebol de botão, coisas assim, mas eu conheço gente que tentou e não conseguiu, né, e que é excelente repórter, e assim como tem cara que não era, se ela nunca foi um grande repórter, ele virou um baita narrador. Isso também acontece. Agora a narração ela vai muito do trabalho, mas eu acho que pinta assim um dom, assim, alguma coisa assim de conseguir fazer aquilo ali, porque tem questão de velocidade, né? Tem questão de voz, de saber a hora certa de aumentar o volume, de diminuir o volume da voz, o ritmo, a velocidade e tudo mais. Claro que tu pode trabalhar isso, o trabalho de fonoaudiólogo tu vai te ajudar muito nisso, mas eu acho que tem também um pouquinho do dom, sim, acho que isso aí é natural. Nesse sentido, né, tu falou, né, na questão de trabalho com voz, tu faz algum trabalho, né, utiliza fonoaudiologia, né, para te ajudar, enfim, e também citaste já algumas técnicas, né, como velocidade, por exemplo. Que técnicas que você descreveria que utiliza hoje na narração? Não, eu faço não um acompanhamento diário nem semanal, digamos assim. Até fiz por um período um pouco maior, né? Especialmente na época que começou essa transição do campo para fazer mais narrações. E aí acompanhar o trabalho de fonoaudiólogo, a fonoaudióloga que trabalha aqui para a RBS, ela acompanhava as jornadas, ouvia junto comigo, dava alguma dica, ó, aqui tem que aumentar a velocidade, tem que diminuir a velocidade, e essas coisas são feitas exatamente dessa maneira, assim. Agora vai muito de ti também, de tu estar ouvindo e ter a percepção. E uma coisa que é importante, que é tipo jogar futebol, ritmo. Não adianta tu fazer um hoje e outro daqui a 6 meses. Agora, se tu fizer com sequência, tu vai acabar melhorando até pela sequência. Bordão, tu já está trabalhando em alguma coisa nesse sentido? Gosta de utilizar bordões? Na tua opinião, é interessante o narrador ter esse tipo, né, de diferencial ou não na sua narração? Gosto, acho legal, mas é aquilo que eu falei antes, não dá para ter exagero. Acho que tu pode ter no grito de gol, tu pode ter em algum outro movimento do lance, tipo lá o Que Beleza do Milton Leite, por exemplo, né? Agora não dá para ser qualquer momento do jogo, e também acho que não pode, o que eu me prendo muito é não ter exagero. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas não querem, porque hoje tu tem a imagem. Então eu não posso estar brigando com a imagem do que está lá, o cara que está vendo no sofazinho confortável me ouvindo. Então eu tenho que mais ou menos descrever o que ele está vendo. Claro que prender a atenção dele, porque o rádio é diferente, é dinâmico e tudo mais. E tem as outras coisas que colaboram paralelas, como a informação de um plantão esportivo, não é a bolinha que pisa, que o cara fica na expectativa, ou outro jogo paralelo, que são coisas que só o rádio pode oferecer. Mas dá para ter alguns bordões, não muitos, mas dá para ter alguns. Citaria alguns bordões que tu utiliza hoje em dia? Hoje ainda não dá para, hoje ainda não dá para citar alguns, até porque ainda não, eu estou numa fase de poucos experimentos, digamos assim. Então eu tenho procurado fazer mais limpo, sem expressões muito fortes ainda. O que você poderia dizer, as principais características, então, né, da tua forma de narrar hoje, ou o que tu quer melhorar, o que tu quer trabalhar para, sei lá, alcançar a tua narração ideal? Olha, hoje eu me apego muito nesse negócio de não ter muitos exageros e eu acho que uma coisa que eu preciso trabalhar mais ainda no momento é a questão, às vezes, de não deixar, não é dispersar, mas não abrir muito, daqui a um pouco puxar muito assunto, e aí tu diminui o tempo de narração do jogo. E às vezes acontece, às vezes até porque o jogo tá ruim, o cara, não vou narrar, mas mesmo com o jogo não estando bom, tu tem que fazer, tem que prender as pessoas para que elas ouçam aquilo ali. É ruim, transforma em bom. Não é que tu vai enganar, mas tenta transformar em bom. Porque se eu disser que o produto tá uma porcaria, o cara vai desligar o rádio e não vai ouvir. A emoção, ela é um dos principais artefatos, né? Uma das principais características
da tua forma de narrar futebol. E já aconteceu, tu lembra, né? Algum episódio em que a emoção tenha ultrapassado qualquer limite, que tu tenha te perdido na emoção em função de algum jogo, de algum fato, acontecimento que tenha ocorrido? Narrando futebol, não. Assim, de mais forte, assim, de puxar, assim. E aí até porque entra a questão que tu pode torcer, digamos assim, foi na Olimpíada de Londres, no jogo que o Brasil ganhou da Rússia no vôlei feminino 3-2, que o Brasil perdeu, a Rússia teve para fechar o jogo em 5, 6 oportunidades. Naquele jogo, sim, digamos assim que começou num ritmo, subiu um pouquinho, depois o Brasil começou a ir mal, né, ficou no ritmo normal a transmissão, mas com o tamanho do jogo e a emoção que o jogo estava transmitindo, né, ali sim, ali eu acho que ali as duas coisas correram muito em paralelo, quase que num limite, assim, né, de que era a narração do jogo com a torcida pela seleção brasileira e aquela coisa digamos assim, vamos que vamos mesmo, não era já não era muito uma descrição do jogo, era uma coisa mais quase que entrando na quadra junto e torcendo para que o resultado fosse, e até acabou sendo, né, fosse da vitória do Brasil. Por que, na tua opinião, meu caro André Silva, não pode o profissional se declarar ou gremista ou colorado aqui no Rio Grande do Sul? A gente percebe em outros estados que isso é possível. Pega, por exemplo, em Minas Gerais, na Itatiaia, é um narrador para cada clube, né? Por que aqui ainda não se consegue declarar-se, né, a sua preferência clubística? Exatamente, porque aqui no Rio Grande do Sul as pessoas têm essa percepção de que se eu disser para ti agora que eu sou colorado ou gremista, se alguém estiver ouvindo, ela vai dizer assim, por isso que no dia tal ele fala tal coisa, porque ele é colorado ou porque ele é gremista. Aqui as pessoas têm isso, elas não sabem distinguir o profissional, porque e aí eu parto do seguinte pressuposto, que as pessoas julgam as outras pelo que elas são, porque se o cara acha que e eu vou dar um exemplo, o cara que é um médico, o cara é médico e torcedor do Grêmio, se ele achar que eu falei abre aspas, mal, ou algo que ele não gostou porque era contra o clube dele, porque eu sou do outro lado, primeiro que eu acho que ele já não vai me atender bem. Imagina eu chegando lá dizendo, ô doutor, né? Ou o gerente do banco lá, o gerente do meu banco é colorado, e ele, mas aquele cara é gremista, vou ferrar ele, se eu puder ferrar, sabe? Aqui as pessoas têm isso, infelizmente é isso. E aí é uma coisa que dizem que é cultural e tudo mais, mas enfim, é uma coisa que eu acho que não tem solução, vai ser sempre assim. Tu citastes o Pedro Ernesto, o Ranzolin, Milton Jung, né, narradores que foram importantes para ti. Algum outro narrador que te vem à cabeça agora que tenha sido importante, que tu considera um grande narrador da história do Rio Grande do Sul? E atualmente, quem está narrando? Quem é o narrador, né, ou o top, ou enfim, aquele que realmente tem alguma coisa para dar, e algum jovem narrador que tu esteja percebendo também que pode ser o futuro da narração da Rádio Porto Alegre? Bom, um que eu gostaria muito de ter ouvido, não ouvi, foi o Pedro Carneiro Pereira. Eu conheço a história dele, li o livro sobre a vida dele e tudo mais. Ouvi assim, alguma coisa de arquivo, mas não adianta. A coisa de arquivo, tu sabe, o cara ouviu o gol, eu não ouvi um jogo. Mas dizem, e pelo que eu vi, que era fenômeno, e eu não tenho por que não acreditar, até porque tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas que com ele trabalharam, todas as que eu citei aqui trabalharam com ele, então imagino que tenha sido realmente algo sensacional, e aliás, quero continuar crendo que foi, então eu gostaria de ter ouvido, porque de repente podia ter até aproveitado alguma coisa. Hoje, para mim, o Pedro hoje tá à frente de todos. Acho que é um cara que narra muito, realmente, e não só a questão de narrar, entra naqueles outros aspectos do comunicador também. Acho que isso aí ele está à frente. Então, acho que hoje seria ele o cara para eu citar, assim. Legal, é isso, André. Obrigado pela tua atenção aqui, esse trabalho, resgate histórico da narração de futebol, e quero te desejar todo sucesso agora para frente, né? Tanto na tua profissão de repórter, como na profissão agora de narrador também, enfim, que consiga colher muitos frutos positivos, né, para a tua profissão. Valeu, Ciro, obrigado, agradeço e tomara que dê certo, né?